antes de falar dele, tá? Ele é filho da Ellen Terry, tá? Uma das peças que ele faz com a mãe é Nance Oldfield, tá? Ele reclama muito da aparência física dele. Ele diz que se fosse no teatro elizabetano, ele certamente seria a Julieta, a Rosalinda, né? Ele acha que ele tem um tipo muito afeminado, tá? Muito branquinho, muito tal. Vocês sabem disso, que no teatro elizabetano as mulheres não entravam no palco, certo? Sim, Alana, fala comigo. Tá? Eu só vejo o dedo, porque a câmera da Alana está contra o sol. Então eu vejo uma cabeça com uma luz assim no fundo. Meu Deus, agora eu vejo a Alana inteira. Muito bem. Então, pessoal, essas mulheres, ele dizia que ele seria uma dessas mulheres do teatro elizabetano. Tá? Ele estreia muito jovem e ele vai alcançar sucesso aos 18 anos. Em que papel? Ele trabalha para o Liceu Dramático. Hamlet. Hamlet, exatamente, Alana. Tá? Ele, aos 18 anos, usando a roupa que consagrou o Irving, ele faz o Hamlet e declaram que ele é o maior ator inglês com a maior possibilidade de futuro. Todo mundo aposta nele como um grande ator no futuro, tá? Ele, com 18 anos, fala assim: amigos, então, desculpa, mas não. Eu vou sair do teatro, tá? Teatro contemporâneo é muito ruim para mim. Eu não quero fazer esse tipo de teatro e eu vou sair e vou revolucionar a maneira de fazer teatro. Não é bonito uma pessoa humilde desse jeito? Tá? Sabe o que é pior? Ele consegue. Tá? Ele consegue. Então, vamos entender o que vai acontecer. Em 1900, tá? Ele tinha sido consagrado como Hamlet, já como filho da Ellen Terry e discípulo do Irving, tá? E aí ele para e ele vai trabalhar com um maestro que chama Martin Shaw. Eles vão fazer uma nova empresa e vão pensar num jeito novo de fazer teatro, tá? O que eles escolhem, Juliana Stabilito? Acis e Gálate, tá? Acis e Gálate, pessoal, são temáticas antigas, são espetáculos antigos ingleses que ele resolve fazer com uma nova perspectiva, tá? Olha que barato, ele trabalha com fitas, tá? Ou seja, o que tem de realismo aí? Absolutamente nada, gente. Não tem nada de realismo, tá? Eles vão trabalhar com combinações que têm movimento. Eu já falei para vocês o seguinte, que eu acho que um bom traje tem que ter cor, forma, volume, movimento e origem, não é? São 6 coisas básicas que eu digo que um traje tem que ter, tá? Alguém vai pedir para eu repetir em 1, 2, 3. Vai lá. Cor, forma, volume, textura, movimento e origem, tá? São 6 elementos que eu considero básicos, tá? Na verdade, eu já cheguei a 30, tá? Mas esses 6 eu acho muito importantes. Vamos entender qual é o pensamento do... Quando? O Assis e Galateia é quando? É 1901, tá? Virada do século total, né? O que ele quer aqui, gente? Ele vai montar isso numa antiga plataforma de trem abandonada, tá? A mãe empresta o dinheiro para ele, a Ellen Terry empresta o dinheiro para ele. E o que ele quer aqui, Daniel? Ele quer que quando o ator se movimentar em cena, este movimento das fitas deixe o olhar do espectador impregnado. Tá? Por que é muito bacana isso, pessoal? Porque ele vai propor que um espetáculo é a integração de tudo, gente. Um espetáculo não é só figurino.
espetáculo não é só cenário, espetáculo não é só luz, não é só música. Para ele, lembram quando a gente falou de obra de arte total do Wagner? Né? Passava por esse lugar. Ele quer, Keila, que tudo seja integrado, né? Então, quando a gente for ver agora o figurino que ele vai propor para Eleonora Duse, isso vai ficar muito claro, né? Então, é o olhar do espectador que você quer pegar, registrar o movimento no olho, na retina desse cara, tá? A foto é PB, né, gente? Mas a descrição do traje diz que é roxo, amarelo, vermelho, não são coresinhas leves, não, tá? É cor forte que tem aqui, tá? Olha o conjunto de trajes que ele desenha, que delícia, tá? Ele tem grana para se virar? Um molecote de 18 anos, estou chamando de molecote porque eu acho que ele é muito petulante, tá? Não estou depreciando o cara, né? Fausto, eu gostaria de dizer que eu tenho 18 anos. Tá vendo? Por isso que eu já falei antes que eu não... Ah lá, né? Então, ele tem 18 anos. Gente, ele precisa arranjar um jeito de viver. Se ele não quer trabalhar no liceu, tá? O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com uma dupla de pessoas que fazem cartazes, pessoal, tá? Eles chamam The Flagstaff Brothers, tá? O que esses caras fazem? Quem me dá uma ideia? Ah, Fausto, pelo amor de Deus, eu não sei, tá? Eles fazem cartazes de teatro a partir de xilogravura, gente, tá? Pega a madeira, entalha, tá? E aí isso é que vai imprimir para dizer, ó, teatro tal, tal espetáculo, teatro tal, tal espetáculo, tá? Esse desenho do Craig, que é 1902, é bem bacana para a gente entender que o Craig vai trabalhar com linhas fundamentais, linhas simples, tá? Ele vai adquirir essa linha onde? Lá na xilogravura, tá? Que ele vai desenvolver a vida inteira, né? Bruno Bocão, Bruno, por que na xilogravura você só trabalha com linhas fundamentais? Porque senão, quando você põe a tinta, ela borra todo o papel. Tá? Então, tem que ter um trabalho simples, gente, e é o que vai ser a característica do trabalho do Craig a vida inteira. Tá? Aí ele vai trazer essa ópera que chama Dido e Enéas. Tá? Dido e Enéas é uma obra de um compositor que chama Purcell. É de 1600 e pouco, esse compositor. Tá? Se vocês forem ouvir isso hoje, vocês vão dizer, nossa, cara, odiei muito. Tá? Porque ela tem um ritmo muito campestre, 1600 e tanto, da Inglaterra. Mas tem ideias aqui geniais tem ideias geniais de cenografia e figurino aqui. Depois, se vocês se interessarem, eu mando para vocês o capítulo 3 do meu livro, que é sobre o Gordon Craig. Tá? O capítulo 3 é sobre o Gordon Craig, não o livro inteiro. Tá? E aí, vocês vão achar todos os detalhes. Muito bem, muito bem. A Duncan, a Isadora Duncan, foi uma das amantes do Craig. Tá? Gente, Isadora Duncan era uma bailarina americana, tá? E ela sai da Califórnia, já formada, e vai ganhar a vida dela na Europa, tá? E ela foi um elemento fundamental na vida do Craig, né? Ela era uma senhora também, como a mãe do Craig, bastante receptiva para relacionamentos, tá? E ela aqui nessa foto tá com a Deirdre, que é essa menina em pé, tá? E no colo tem esse menininho que chama Patrick. O Patrick não é o filho do Craig. A Deirdre é filha do Craig, tá? E o Patrick é filho do Singer. Filho do Singer, que é dono das máquinas Singer dos Estados Unidos, tá? Qual é a história? Eles têm essa menina, e aí eles viveram por um tempo juntos. A Isadora apresentou ele para Eleonora Duse, apresentou ele para o Stanislavski,
tá? Porque a Duncan já tinha dançado em Moscou e ela fez essa ponte, tá? Vocês querem com ou sem morbidades? Sempre com. Porque aqui o negócio é triste mesmo, tá? A Deirdre e o Patrick estavam num carro em Paris, num Ford de bigode, desses que você gira a manivela, sabe? E aí o motorista estava na frente, e aí atrás estavam Deirdre, Patrick e a babá, tá? O carro morreu. Aí o motorista desceu, girou a manivela para o carro pegar, o carro estava engatado e caiu no Sena, tá? Então, a Deirdre, o Patrick e a babá morreram. Morreram os 3 afogados no rio, tá? E aí a Isadora Duncan pirou completamente. Ela ficou completamente desorientada, né? Ficou completamente desorientada. Sabe o que o Craig fez? Mandou um telegrama dizendo: lamento muito, nada mais. Tá? Quem salvou a Isadora? A história é horrível, né? A história é O horrível. motorista do carro? Não, quem salvou foi a Eleonora Duse. A Eleonora Duse percebeu que ela estava mal, tirou ela de Paris, levou ela para a Itália, tá? Para uma casa que ela tinha, e fez um tratamento com a Duncan para ela ficar bem, para ela voltar a trabalhar mais uma vez, tá? E aí a Duncan e o Craig nunca mais ficaram juntos, né? E aí a Duncan vai ter outros, parece novela triste, né? Inclusive, muito ruim. A Duncan tem um fim péssimo, inclusive, vocês sabem disso, né? Isadora Duncan, o grande segredo da Duncan foi que ela propôs uma dança que tinha início no plexo solar. Toda a movimentação dela era pelo plexo, né? Não era mais o balé clássico, em todas as suas posições e tal. O que determinava isso era o plexo solar. E isso deu muita liberdade de movimento para ela. Ela vai para os teatros gregos e ela vai dançar lá. O Craig desenha ela trabalhando. Ela vai servir de inspiração para o fantasma do Hamlet na peça que o Craig vai fazer com o Stanislavski, tá? Ela é muito importante. E ela tem uma academia de dança, ela monta várias coisas, e aí um amigo traz um carro para ela avaliar, para ela conhecer o carro, tá? E aí ela está com uma echarpe, uma espécie de cachecol, né? O amigo senta, ela senta e fala assim: vamos embora, e joga a echarpe, tá? Quando ela joga a echarpe enrosca na roda do carro. Entendeu? Carro pequeno, né, gente? Aqueles carros da década de 20. A echarpe arranca ela de dentro do carro e quebra o pescoço dela. Ela já cai no chão do lado de fora, morta, praticamente. Aqui ela está rindo de nervoso, judiação. Coitada, tá? Nossa, Mas, ela tem um negócio com carro, né? meu, você vê que droga, né, cara? Que droga. Tivesse ido numa vidente, a vidente diria: não entre num carro nunca, né? Tragédia, tragédia mesmo, tá? E foi assim que ela morreu. Tem um filme incrível sobre ela e a última cena é a Sharp voando. Sabe? Bonito pra caramba. Mas, enfim, então tudo isso foi refletindo na cena do Craig, né? Essa simplicidade, a limpeza de cena. Ele não fazia nenhum teatro realista. Ele acreditava, Alana, que o público era muito capaz de imaginar o seu próprio espaço cênico, tá? E aí vocês vão ver aqui. Olha o desenho dele. Ele queria que o fantasma fosse inspirado nisso, tá? Isso é a Isadora Duncan dançando, né? E aí ele sugere espaços, ele sugere grandes construções. Ele é simbolista até debaixo d'água, tá? Olha essa cena para a cena do sonambulismo do Macbeth, pessoal, né? A Lady Macbeth descendo, né? Mais uma vez aquela ideia do simbolismo na torre, né? Lembram que a gente falou disso, né? Então, a gente vai falar disso de novo no Stanislavski depois. Bom,
Ele, como Hamlet, tá? Vai ter um surto e vai dizer, ó, quer saber? O teatro não é bom para mim. O grande problema de tudo isso, gente, é que assim, ele achava que ele era o próprio Hamlet. Pausa dramática, tá? Por quê? Porque a mãe dele, uma grande atriz, uma rainha dos palcos, certo? Gertrudes do Hamlet, portanto, tá? Tinha abandonado o próprio pai, que morreu por isso, certo? Olha o Godwin, tá? O trono teria sido usurpado por um outro rei, que na peça é o Cláudio, certo? Quem era na vida real? O Irving, né, gente? O Irving que usurpou o lugar do pai na vida dela, tá? Então, vai vendo o grau de doideira desse homem, né? Mas calma, isso desse Hamlet, ele já estava com a Isadora Duncan? Já. Não, nós vamos chegar nele agora. Por quê? Porque a Duncan apresenta ele para o Stanislavski para fazer o Hamlet de Moscou, do Stanislavski. É aí que o bicho pega, Bárbara, entendeu? Porque aí tudo isso que eu contei até agora vem à tona. Ele não consegue acabar o Hamlet, né? Vocês vão ver isso já nos próximos capítulos, tá? Bom, ele vai propor milhares de cenas até chegar neste espetáculo que chama A Casa de Hosmer, tá? É uma peça do Ibsen. Quem apresentou ele para a Eleonora Duse? A Eleonora Duse, gente, seria meio que fazer hoje um cenário para Meryl Streep, se ela fosse atriz de teatro, sabe? Ela tinha essa projeção mundial. Era considerada uma atriz incrível, tá? E aí, a Duse era amiga da mãe do Craig. Fausto, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo mais nada. Por isso é que eu fiz um passo a passo, contando da vida de cada um, tá? A Duse era amiga da Ellen Terry, tá? E aí ela contrata o Craig para fazer este cenário aqui, tá? A túnica da Duse é uma das túnicas mais famosas do século XX. Por quê? Porque lembram aquilo que ele queria, o olhar do espectador impregnado, para que tudo fosse ligado numa coisa só? Então, essa túnica, quando ela andava, ela abria em quase 3 metros, unificando ela com o teatro, tá? Bom, a Duse era uma estrela, o Craig era uma estrela, e aí na biografia da Isadora Duncan tem o texto mais engraçado do mundo, que o Craig não falava italiano, a Duse não falava inglês. Quem ficou no meio traduzindo? A Isadora Duncan, tá? Aí o Craig dizia assim, olha, você fala para essa vaca que eu não vou mexer no meu cenário, o cenário é meu, eu criei, o artista sou eu. A Duse traduzia assim, ele manda dizer para a senhora que ele nunca viu um talento em cena como o seu. Que prazer é produzir um cenário para a senhora, né? Aí a Duse respondia, olha, você diz para ele que eu quero o cenário assim, 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 assado, porque ele é muito jovem, porque o cenário tem que ser de tal forma, porque eu quero assim. E aí a Duncan traduzia assim, Craig, ela está impressionada com o seu trabalho e de como você, tão jovem, consegue resultados tão bons. É de rolar, de rir, a manipulação que a Isadora faz, né? E aí ele está no teatro, o Craig briga com todo mundo, ele está na Itália fazendo, não tem as tintas que ele quer, não tem a tecnologia que ele tinha em Londres, ele não consegue pintar do jeito que ele quer, todo mundo fica falando italiano com ele, ele não entende nada, ele quebra o pau com todo mundo, a Isadora fica desesperada, achando que não vai dar certo, e aí a Duse fala, olha, eu quero ir ao teatro hoje para ver, né? E aí ele fala o seguinte, que quando estiver pronto, ele vai abrir a cortina. E aí, finalmente, ele abre a cortina, o cenário está pronto, e a Duse grita no teatro assim, Edward Gordon Craig, vem aqui agora! E aí a Duncan pensa que ela vai acabar com a raça dele, né? E aí ela agradece muito, beija ele, diz que o cenário dele é a coisa mais espetacular que ela já viu, que ela nunca tinha visto uma obra de arte dessa, e era verdade, né?
e que ela beijava as mãos dele, porque ele tinha feito um trabalho incrível. Tá? E aí ela estreia, o cenário é um sucesso, é tudo um sucesso, e aí ela muda de teatro. Quando ela muda de teatro, o cenário não cabe. Aí ela manda cortar o cenário do Craig. Ele nunca mais falou com ela. Nunca mais. Tá? Então, assim, acabou a trajetória dele com a Doozy. E aqui está a túnica que ele desenhou para ela. Tá? E aí chegamos finalmente no Hamlet de 1911, 1912. Tá? Fausto, por que essa confusão? Gente, porque tem uma adaptação de calendário ali no começo do século. Tá? Tem uma diferença de dias, então muita gente fala que é 1911, muita gente diz 1912, mas o que estreou em janeiro ou fevereiro de 1912 no calendário corrente, na verdade, era 1911, porque tinha um erro. Tá? A Duncan vai dançar em Moscou, tá? Conhece o Stanislavski, os dois ficam encantados um com o outro. Tá? Vocês vão ver que ela tentou transar com o Stanislavski várias vezes. Tá? Tentou. Ela era uma senhora despachada. Tá? O Stanislavski não deu pelota para ela porque ele era muito apaixonado pela Lilina, como a gente vai ver como isso era importante lá na frente, quando a gente for tratar de Stanislavski. Tá? Então, gente, o que ele propõe para o Teatro de Arte de Moscou? Tá? Ele propõe que o cenário do Hamlet seja integrado com a plateia. Quando a plateia entrar no teatro, não vai ter cortina, não vai ter nada, já vai estar tudo aberto para que o público entre e já se sinta dentro do castelo. Tá? Depois que você vai ter que lavar essa roupa suja que estão te acusando aí no chat. Tá? Então, o que ele propõe, pessoal? Ele propõe a criação desses telões que ocupariam o palco todo, tá? Só que ele não sabe como fazer. Esse é o problema. Na concepção dele, Daniel, Keila e Lana, altos babados aí, hein? Pelo amor de Deus. Ele não sabe como fazer, gente, e esse é um dos problemas, tá? Isso é o Craig vestido como Hamlet, tá? Com a roupa do Irving, quando ele teve aquele surto, dizendo, surto não, porque ele finalmente resolve romper com o teatro. Tá? Bom, ele vai propor que os biombos vão simplesmente sendo mudados a cada intervalo não, a cada cena, com o toque de mão de um homem que entra de um lado e um homem que entra de outro. Tudo aconteceria na frente do espectador. Tá? Claro que isso não deu certo. Tá? Mas, Fausto, isso é quando ele vai trabalhar com o Stanislavski. Isso, exatamente. Só que o Stanislavski propõe uma montagem simbolista ou realista? O Stanislavski vai fazer o seguinte, ele vai deixar o Stanislavski vai propor para o Craig o seguinte, olha, nós vamos fazer todas as suas ideias. Você me conta e a gente faz. Tá? Qual foi o problema, Keila? Toda vez que o Craig ia para Moscou, ele recebia uma montanha de dinheiro. Entendeu? Ele recebia muita grana. Então, ele acaba optando por não finalizar a obra. Ele vai tocando. Toda vez ele ganha grana, então ele não finaliza. Ele passa 3 anos enrolando o Teatro de Arte de Moscou. Até que a Sociedade do Teatro de Arte de Moscou chama o Stanislavski e fala, amigão, não dá mais. Ou você estreia, ou esse espetáculo está terminado para nós. Tá? E aí o Stanislavski vai chamar um figurinista, um cenógrafo, e vai acabar o espetáculo de acordo com as ideias do Craig. Tá? Gente, antes da gente passar lá para o Hamlet, que se vocês estiverem muito cansados, a gente faz semana que vem, olha a proposta, olha como o Craig é genial. Tá? Ele estava numa igreja, né? E aí ele imaginou, ele estava ouvindo a Paixão, segundo São Mateus, do Bach, e aí ele propôs o seguinte, isso é a maquete da igreja, tá? Uma maquetezinha. Aqui embaixo vocês vão ver que cabe um homem, tá? E aí, olha o que ele propõe como efeito. Ó, tem um homem aqui,
Tá? E a igreja é isso tudo, né? Ele propõe que tudo no espetáculo seja tratado com luz, que toda a emoção do espetáculo seja trabalhada pela luz. Então, olha o que ele propõe. Olha. Né? É esse tipo de trabalho que ele vai propor para todos os espetáculos, né? Até que ele monta uma escola. Em 1912, 1913, ele monta uma escola na Itália, na Arena Goldoni. Né? E ele vai ter um projeto para essa arena, que era ter uma escola onde o aluno aprenderia o quê? Esgrima, voz, canto, interpretação, tudo. Tá? O que acontece? Estoura a guerra, ele perde a escola, ele perde tudo, ele não volta nunca mais para este espaço. Tá? Esse espetáculo nós não vamos falar sobre ele. Eu queria só bater um papinho rápido. Fausto, rapidão. Calma. Então, ele vai para trabalhar com o Stanislavski, e aí, tanto como cenógrafo, tanto como ator? Não. Ele vai trabalhar como encenador. Ele é contratado para ser encenador. Ele é contratado para botar a montagem em pé. Entendeu? É claro que acho que o Stanislavski também não queria abrir todas as portas para um outro diretor tomar o lugar dele, você concorda? Né? Aquela foto que ele está vestido de Hamlet, não é... É quando ele tem 18 anos e ele dá aquele lance de, não é bom para mim, não. Eu vou romper com isso aqui. Tá, entendi. É nesse momento, tá? É muita informação, né, gente? Vamos pensar, então, qual era a proposta do Hamlet para o Stanislavski e a gente termina por hoje, tá bom? Vocês aguentam mais 10 minutos? Fica à vontade, Fausto. Vai falando aí, filho, não tem problema. Tá bom, sei. Então, pessoal, olha só essa gravura. Essa gravura chama Hamlet e seu demônio. Tá? Ele tem uma perspectiva aqui, Alana. Ele propõe para o Stanislavski trabalhar monodrama. Quem me explica o que é isso? Posso dar um chutão? O que, Júlia? Desculpa. Perguntei se eu posso dar um chutão. Chutão, vamos lá, adoro. Monodrama seria uma peça que inteiramente se passa sobre um tema, uma mesma história e um mesmo problema. É muito nessa direção, Júlia. É muito nessa direção. Só que é assim, o Hamlet nunca sairia de cena. Nunca. Ele estaria sempre em algum lugar. E o público assistiria ao espetáculo pelo julgamento do Hamlet. Meu, é muito legal. Pensa comigo. Cara, que legal. É muito legal. Desculpa, essa concepção vinha do Craig ou do Stanislavski? Do Craig. Tá. Era a proposta do Craig. Tá? Ele era muito para frentex, cara, para usar uma gíria. Repete que eu não entendi. Como é que é, Keila? Eu não entendi essa concepção, não. Não tem. Durante o Hamlet, não acontece assim, por exemplo. O Hamlet encontra com o fantasma do pai. Tá? O Hamlet está em cena. Aí o Hamlet sai de cena. Aí vai ter uma cena da rainha Gertrudes com o Claudius, tá? Sem a presença do Hamlet. Tradicionalmente se faz assim, né? Aqui, o que ele propõe? Que o Hamlet entrou em cena, conversou com o espírito do pai, ele não sai de cena. Ele fica escondido num canto, ele fica em cima de uma estrutura, o público todo vê ele o tempo todo. Então, o público vê a mãe conversando com o tio traidor, mas vê pela reação do Hamlet. Quer ver? Vou dar um exemplo óbvio, né? Vou exagerar, tá? Eu vejo minha mãe lá embaixo e penso assim, prostituta do inferno. E o público vai perceber isso, entendeu?
Ele quer que tudo seja direcionado pelo olhar do Hamlet. Tá? Então, ele vai optar. Isso aqui, gente, é muito legal. Isso está na casa do Stanislavski ainda hoje. Tá? É uma gravura da cena do Ser ou Não Ser. Ele estaria no meio de uma estrutura enorme de painéis, né? E essa gravura está lá. Ele escreveu o seguinte: com afeto e admiração para Stanislavski, do Craig. Isso é muito, cara, pensa comigo, 1909, e o negócio está lá na parede ainda, né? Tá? Isso aqui é uma das concepções dele, Keila, vai vendo. Isso seria a cena do trono do rei e da rainha, tá? Eles teriam um manto, o manto sai deles e cobre a corte inteira, cobre o palco inteiro. Só sai por uns buracos a cabeça da corte. Você não vê o corpo, você só vê a cabeça. O que ele propôs? Que isso fosse cruzado por refletores que iam projetar nisso uma luz que transformasse isso num mar de lama dourado. Era a ideia do Craig para essa cena. Tá? Ele cruzaria os refletores, porque esse manto, vocês vão ver aqui, eles acharam esse tecido numa fábrica do Stanislavski. O Stanislavski fabricava tecido. Vocês sabem disso? Fios dourados. Ele tinha uma indústria disso, que era uma indústria de origem familiar, né? E ele vai perder depois isso. No comunismo, ele perde isso. É que eu não sei se esse tipo de detalhe vai interessar para vocês nas próximas aulas, mas ele acha esse tecido, que vocês vão ver qual é, que é um tecido que tem textura. Quando joga o refletor nele, ele fica marrom e preto, tá? Para dar este efeito aqui. Bom, aqui é uma maquete do Craig para uma das cenas, tá? A ideia dele é que isso tudo pudesse ser virado, pudesse ir jogando para compor o quê? Estes ambientes. Né? Gente, olha só, não precisa de baseado, não precisa de droga, não precisa de tóxico nenhum para entender o seguinte, olha só, ele tem um buraco ali no meio, né? Que, se você pensar em Chekhov, se você pensar em Freud, se você pensar nessa galera que estava trabalhando ali, esse buraco não é um buraco de acesso ao inconsciente. Olha o que o cara está propondo, gente. E aí as transformações que esse cenário possibilita. Tá? Nós vamos passar aqui por várias ideias. Oi. Tudo isso na ideia de palco italiano. Tudo isso no palco italiano. Tá, e essas coisas que você fala que ele que mexia, ficou a ideia de que vai alguém frente ao público mesmo e mexe. Júlia. Frente para isso. O que aconteceu foi o seguinte, Júlia. O cara tinha a ideia, ele era genial, era uma proposta incrível, só que ninguém sabia como fazer essas telas. Entendeu? Ninguém sabia como erguer isso aqui. Eles tentaram fazer com madeira, ficou um peso insuportável. Eles tentaram fazer com bastidores, com tecido, caiu tudo. Né? Eles tentaram de tudo. 3 horas antes do espetáculo, Júlia, antes da estreia do espetáculo, o cenário caiu todinho. E aí eles tiveram que pregar tudo, foi tudo pregado, e aí a cada troca de ato fechava a cortina, eles faziam as modificações e reabriam. Então, a proposta não foi atingida. Essa proposta do Craig só vai ser realizada, sabe quando? Nos anos 60, com Svoboda. Entendeu? Foi o único cara que conseguiu realizar o que ele tinha pensado. Ninguém conseguiu realizar. Esse que foi o problema. Era moderno demais, cara. Era moderno demais. Era como projetar hoje um cenário a laser. Sabe assim? Do ponto de vista da tecnologia. Fausto, e a atuação? Stanislavski até debaixo d'água. Stanislavski total, né? Realista. Mas uma proposta realista.
Proposta realista, claro, sem estilo declamatório, com investigação de personagem, trabalho físico, tudo isso, entendeu? Vamos dar uma passada pelas personagens, você vai entender melhor a proposta do cidadão, tá? Bom, o Hamlet foi feito pelo Kachalov, tá? Que depois ficou mais 40 anos no teatro, tem uma trajetória magnífica. Essa túnica foi finalizada pelo cenógrafo contratado, com base nos esquetes do Craig, tá? Gente, a visão dele do Hamlet era ele mesmo, né? Um homem que sofria num mundo de injustiças, tá? Fausto, você está tirando sarro do cara? Não, gente, infelizmente não. Não estou tirando sarro. Ele tinha essa concepção, tá? Um homem injustiçado que vivia num mundo cruel, tá? Aqui o outro traje do Kachalov. A outra cena do Hamlet. Aqui, a Olga Kniperchekova fazendo a rainha Gertrudes. O traje dela, eu acho que está aqui na frente, era um traje dourado, com aquele tecido dourado que eu falei para vocês, que cobria o palco inteiro. Tá? A rainha e o rei, essa é a textura do manto que cobriu o palco todo, estão vendo? Cara, eu dei de cara com isso em Moscou. Esse figurino ainda existe. Eu fotografei ele lá. Tá? O Fortinbras, a proposta do Fortinbras, né? Vocês vão ver lá na cena final, eu já mostrei, mas acho que não deu tempo de vocês gravarem, eu não mostrei o portão gótico do pai do Craig, não é? Atrás do Fortinbras tem um halo gigante de um grande escudo, tá? E essa espada, gente, ela é desse tamanho mesmo, ela não é cenográfica. Sabe o que é pior? É uma espada real, né? O Stanislavski, a gente vai ver melhor depois, ele colecionava armas medievais e ele colecionava hábitos religiosos, roupas religiosas de vários séculos, tá? E usava isso em espetáculos, tá? O Laertes, né, que era um amigo dele, foi feito pelo Boleslavski, que depois saiu e fez um sistema novo de interpretação, né, a partir do trabalho com o Stanislavski. Esse não vou comentar nada, porque não tem nada demais para comentar, porque eles tinham centenas de personagens, né, gente? E isso eu fui achando lá no Teatro de Arte de Moscou e guardando, mas uma das mais legais é isso aqui. Ele dizia que o Polônios, que é o pai da Ofélia, né, era, na verdade, um sapo. Ele vivia num brejo, né? Era como se ele tivesse uma língua enorme. E aí, a hora que tivesse a primeira chance, ele pegava uma oportunidadezinha. Mas ele vivia num pântano. Então, ele mandou fazer esse traje todo com essa textura de pele de sapo. Tá? Fausto, isso não é novidade. Gente, hoje não. Em 1911 era. Tá? Essa moça fez a Ofélia. Tá? Existe um livro que chama O Hamlet do Teatro de Arte de Moscou, feito por um cara que chama Senelek, e ele analisa o espetáculo do começo ao fim. Uma das coisas que o Craig fala da Ofélia é que ela é uma personagem inútil. Ela não serve para nada. Ela é uma personagem decorativa, que ela não tem função. Que a única função dela é deixar a cena mais leve, mais bonitinha, mas que, do ponto de vista dramatúrgico, ela não tem função nenhuma. Ela é inútil. Tá? E aí, é claro que essa atriz, né, ela disse que quem finalizou esse traje foi ela. Foi ela que criou. Eu duvido, porque dentro do processo de criação de trajes do Stanislavski, a gente vai falar semana que vem, nenhum traje era executado se não tivesse o desenho do traje e tivesse escrito assim, fulano de tal, eu aprovo KS, Konstantin Stanislavski. Se não fosse aprovado por ele, não era feito. Portanto, eu acho muito difícil que ela tenha criado o traje e submetido. Tá? Bom, e aqui... Oi? Qual que é o nome do livro? Desculpa. Gordon Craig, Moscow Hamlet.
Peraí. Bom, não preciso mostrar o livro, né? Não preciso mostrar o livro, mas enfim, chama Gordon Craig's Mosque Hamlet. O autor chama Lawrence Senelic, tá? É um livro vermelho. Quer que eu mande no chat? Deixa eu colocar aqui. Gordon Craig's Mosque Hamlet. O autor é Lawrence Senelic. O livro é incrível, é muito legal, assim, porque ele passa por tudo. Pela música, pelo figurino, pela cenografia, pelos ensaios, pelos projetos, por tudo, tá? Se vocês não acharem um PDF dele nem para comprar, me dá um toque, eu fotografo ele para vocês, tá? Não para distribuir, para pesquisa só, gente, tá? Vamos em frente. Tem lá em Moscou, tem tantos personagens, gente, que eles não têm identificação. Eles nem sabem quem era, de tanta gente que tinha em cena, tanta gente que apareceu, mas as fotografias fazem parte do dossiê daquele espetáculo, tá? A cena final é essa aqui, ó. Estão vendo? É muito engraçado que o Fortinbras entra como um arcanjo, né? Ele entra como grande deus ex machina que resolve. O Hamlet está morto já aqui, né? E aí aqui estão as referências todas do Craig para o pai dele. Você vê como ele resolveu os painéis, né? Eles resolveram os painéis com tecido, com textura, misturando, mas não conseguiram, de fato, fazer aquilo que o Craig propunha, né? Que era fazer tudo aberto na cara do público, tá? Aí tem um lindão aqui, gente, só para a gente... Não, tá bom, vai, tudo bem, chega, né? Já deu? É porque tem um que eu fiz esse ano, que está tão fresquinho. Você aguenta, Lana? Ai, Fausto, vai, fala aí, saco. Mania de professor velho, um ódio de velho. Rapidinho, só para a gente ver, porque isso é tem uma sociedade agora, Gordon Craig, e eles estão publicando... Ué, cadê? E eles estão publicando material inédito do Craig. Então, eu fiquei louco, tá certo? Então, depois vocês vão lá ver, tá? Chama edwardgordоncraig.co.uk, tá? É co, não é com, C-O-M, tá? Eu vou botar aqui, pronto, que eu não quero falar muito, que eu já começo a irritar, né? Espera aí. edwardgordоncraig.co.uk, tá? Tem um negócio... GordonCraig.co.uk. Gente, neste lugar tem um vídeo do Craig falando da carreira dele. É de arrepiar de incrível, tá? Depois, quando você tiver um tempinho, vai lá assistir, tá? Isso foi providenciado com dinheiro de uma loteria, tá? Gente, olha a Isadora. Entendeu por que o Craig fica louco? Fica louco porque ela, como atriz, representa tudo aquilo, como dançarina, né, que ele acredita que deve ter um ator. A expressividade, a movimentação, a liberdade, isso é ela dançando na praia, tá? Aqui as crianças, aquela história horrorosa que eu contei. Aqui as duas crianças numa outra foto. O menininho é cabeludo também, gente. Lembra que essa coisa de roupa de menino é novidade, tá? 1906 não tem essa. Aqui são maquetes do Craig, dá uma olhada. Claro que nada disso foi realizado. Um desenho que eu nunca tinha visto, eu conheci o espetáculo, mas eu nunca tinha visto esse desenho para Bethlehem. Tá? Que, pô, é o mesmo esquema, estão vendo? Fitas, capturar olho, impressionar a retina. Eu fiquei maluco, eu achei que isso aqui dava um artigo, sabe? Outro desenho dele. Olha que loucura. Isso aqui é a Ellen Terry. A Ellen Terry mexendo nos telões que ele montou para tentar resolver o problema. Tá? E não conseguiu, claro, né? Fala comigo, pessoal. Vocês estão vomitando já de canseira? Não? Tá, professor.
Hã? Tá massa. Vai mostrando, tá massa. Quase acabando, prometo. Tá? E aí, olha que legal, gente. Ele vai ilustrar depois várias. Volta o último, por favor. Esse é o fantasma do pai do Hamlet. Olha que incrível. Tem uma sugestão dele que o fantasma do pai do Hamlet poderia ser como uma aparição da Isadora Duncan dançando. Ele tentou contratar a Duncan para fazer isso, para ela aparecer dançando, tá? Claro que ela não foi, tá? E ele tem um patrocinador que aí vocês no futuro talvez poderiam fazer esse estudo, sabe? Tem um livro que chama The Correspondence of Edward Gordon Craig and Count Harry Kessler. Esse livro são cartas do Craig. Ih, está invertido, né? Não tá? Dá para ler? Dá para ler. Para você fica invertido, mas para nós não. Tá. A correspondência de Edward Gordon Craig e Count Harry Kessler. Esse cara foi o grande patrocinador da vida dele. Entendeu? Olha, não pensem que havia qualquer insinuação sexual aqui, tá? O Craig teve, se eu não me engano, 18 filhos. Uma coisa assim, tá? O cara era altamente fértil e ele teve, inclusive, uma filha com uma atriz do Teatro de Arte de Moscou. Ele foi lá para fazer uma temporada de direção e engravidou a moça, gente. O cara era fértil, um negócio assustador, tá? E aí, essas gravuras são feitas com o patrocínio desse cara, tá? Lá na ECA, ano que vem, eu vou mostrar para vocês uma caixa de gravuras que a gente tem do Craig e do Appia, tá? Olha lá, desenhos dele limpos, estão vendo? Ó, né? Para ficar um desenho perfeito, para não manchar, tá? Aqui, as maquetes, olha que ódio. Ele, em 56. Isso aqui é da coleção dele, coleção de cabeças de marionetes. O Craig tem uma proposta de que os atores deveriam ser super marionetes. Vocês conhecem isso, certo? Por que que ele quer que o ator seja uma super marionete? Porque hoje o Gabriel vai dirigir uma cena com a Bárbara e com a Keila. Tá? A Bárbara e a Keila estão ótimas. Fizeram aquecimento, estão preparadas, elas fazem uma cena incrível. Chegam no clímax, elas estão perfeitas, tá? Amanhã, o gato da Bárbara morre. A mãe da Keila vai para o hospital. Elas entram em cena abaladas e não conseguem fazer a mesma cena. Então, é nesse sentido, de forma muito reducionista, que ele reclama, dizendo que os atores deveriam ser marionetes, porque eles conseguiriam manter o mesmo nível emocional o tempo todo, tá? E ele, claro, tem muitos estudos. Ele vai publicar uma revista que chama The Mask, tá? E aí ele vai publicar muitos textos aqui, muitos sobre pseudônimos. Ele vai resgatar todo o trabalho do pai. Eu falei para vocês que o negócio era sério, né? Assim, faltava um parafusinho ali, né? Ele acha que, de fato, o pai foi injustiçado. Ele resgata todos os textos do pai sobre Shakespeare e publica tudo, tá? Olha os desenhos do cara, gente. Fausto. Oi. Ó, o senhor falou que ele vai montar o... Não, o senhor não falou nada. Qual é a data que ele vai trabalhar com o Stanislavski? Ele vai chegar em 1908, em Moscou. E aí ele trabalha um tempo, vai embora. Aí ele volta depois, vai embora. Ele vai e volta, entendeu? E aí o espetáculo só vai estrear em 1911. Tá. O Ator e a Super Marionete é de 1907, né? É anterior até. A ideia é anterior. Ele chega a montar alguma coisa com essa proposta? Não? Não. Não. Quem lá? O Appia e o Craig, os dois, são dois gênios. São incríveis, são maravilhosos. Mas eles realizam muito pouco. Muito pouco. Calma. Entende? O Stanislavski vai propor a fisicalização das ações muito tempo depois disso? Não. Na verdade, é assim.
ele vai... Nós vamos falar especificamente sobre isso, mas assim, só para ligar as coisas, o Stanislavski tem, primeiro, uma fase de psicologismo, lembram disso? Não é? Primeiro ele vai dizer assim, olha, precisamos ter esses trajes para que as pessoas possam interpretar, né, a partir do traje. Isto vai ajudar com que elas tenham verdade cênica. Ele percebe que não é isso logo em seguida. Em 1908, na montagem de Um Mês no Campo, ele já está testando as bases do sistema Stanislavski. Né? Ele já está elaborando a questão das ações físicas, não do jeitão que vai chegar em 1922. Tá? Keila, tem um livrinho da Simone Schumann, cadê o livrinho, gente? Que chama Um Mês no Campo, As Bases do Sistema Stanislavski. Foi publicado pela Perspectiva. Tá? A apresentação desse trabalho é minha, por sinal. Tá? Ela prova, por A mais B, que em 1908, o Stanislavski já está definindo as bases do sistema dele. Não é método, hein? É sistema. Tá? Quem, por sua vez, está fazendo a mesma coisa, Keila, mais ou menos nesse período? Precisamos da ajuda da Júlia. Meyerhold, não é, gente? É o Meyerhold. O Meyerhold não está propondo as bases da biomecânica? Não é? A biomecânica e o método da ação física têm muitas aproximações. Muitas. Tá? E é mais ou menos no mesmo período. A gente vai falar disso melhor depois. Mas, então, já em 1908, a gente já está pensando aqui em ações físicas. Que no final da trajetória, o livro da Maria Knebel, o último Stanislavski, ela vai retomar e vai explicar, finalmente, qual é o método das ações físicas. Tá, então, o Craig teve, eu posso, tipo assim, dizer, ou isso é um consenso, que o Craig teve contato com essa proposta de fisicalização das ações do Stanislavski. Muito. Teve muito. Teve muito. E o mais doido que ele é assim, a gente esquece que essa galera é contemporânea uma da outra, né? Entendeu? Assim, enquanto o Craig, em 1900, acabou de lançar a teoria dele, em 1900, o Stanislavski abriu o teatro dele em 1898. É tudo muito simultâneo, entendeu? Esses pensamentos, o Max Reinhardt também está trabalhando. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que está pesquisando, entendeu? Não dá para compartimentar tudo. Calma, semana que vem nós vamos resolver essa parada, tá? Mas, Fausto, sobre o... Oi. Eu só ia perguntar se alguém, que você falou que o Svoboda conseguiu fazer essa questão dos telões, Exato. Mas do Uber Marionette, alguém já tentou criar alguma coisa? É assim, a Uber Marionette gera muita discussão, porque, na verdade, é uma sacanagem com o ator, né, gente? O ator não é um boneco, o ator é um ser humano, né? A gente, por mais treinamento que você tenha, por mais domínio das ferramentas de interpretação que você tenha, você é gente, pipocas. Né? Mas, se você quer a minha opinião, né, eu acho que isso chegou perto do real que o Craig propôs, porque o Craig não propôs isso como, tem que ser assim. Né? Tem um pingo de desabafo nisso, entende? Tá? Eu acho que quem chega perto disso é a Ariane Minuschini. Quando ela faz um espetáculo, por exemplo, como Tambores sobre o Dick. Entendeu? Acho que aí sim nós estamos chegando muito perto. É claro que a analogia é meio óbvia, porque no Tambores sobre o Dick, os atores representam marionetes. Entendeu? E são manipulados no palco. Então é muito legal para ligar na teoria do Craig. Mas o próprio Craig não queria isso, que fossem bonecos mesmo. Claro que não. Né? É que ele era um cara polêmico, um cara muito briguento.
Você pode escrever no chat o nome dessa peça, da Ariane? Posso sim. Aliás, aquele site que eu passei errado para vocês, tem esse filme lá. Opa, Tá, eu tenho outra pergunta. aí, pode falar. Algum simbolista chegou a experimentar na prática o que eles propunham sobre a atuação simbolista? Todos. Todos. O Appiah tentou. O Appiah, que a gente não vai falar, que é, na verdade, mais precursor que todos, né? O Appiah tentou, numa cena, foi super bem trabalhado, super bem recebido, ninguém contratou ele, tá? Ninguém contratou. Todo mundo achou maravilhoso, ninguém contratou. O Appiah foi trabalhar com o Dalcroze em Relais Hall, em 1911, todo mundo foi ver. O Antoine foi, Stanislavski foi, Isadora foi, todo mundo do mundo teatral foi ver. Estourou a guerra, ninguém contratou ele. Tá? O que o Craig propôs funcionou em poucos espetáculos. Tá? Stanislavski experimenta com isso em vários espetáculos e dá certo, como a gente vai ver. Né? E a partir daí muita gente vai experimentar, só que não puro, né? Misturando ideias. Estou passando minhas últimas imagens aqui, enquanto vocês fazem perguntas diversas. Gente, olha a proposta dele para o cenário do Macbeth. É muito legal, cara, é muito legal. O cara é... Imagina isso trabalhado só com cores, né? A cor representando estado emocional, confusão emocional das personagens. O cara, para mim, é demais. É demais. Esse era o projeto do Rosmer Home da Duzi, dá uma olhada. Diz que quando abria isso aqui, tinha uma coisa que parecia um templo egípcio aqui no fundo, com uma alameda de flores. Tá? É claro que ela perdeu a amizade dele por isso, porque ela cortou isso aí. Isso aqui são montagens que ele não fez. A grande maioria das montagens ele não fez, né? Esse é um outro espetáculo que ele sacaneou também, contrataram ele para fazer, ele ficou só mandando desenho, mas esse aqui ele avisou. Ele falou para o cara, vê só, eu não faço teatro desde 1911, vê só, eu vou só pegar a tua grana, vou te enrolar e não vou entregar. Meu, não pede para eu fazer. E o cara escrevia dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. Tá bom, então vou fazer. Enrolou o cara, sei lá, 8 anos, entendeu? Mas o outro tinha avisado para ele. Mas olha os desenhos dele, são muito legais, né? Só que, ao mesmo tempo que são muito legais, olha, isso é uma cena dos Pretendentes da Coroa do Ibsen, tá? É maravilhoso? É. Como é que você interpreta isso, gente? Como é que você explica isso para o seu cenógrafo, para o seu cenotécnico, para o seu figurinista? Keila, como você fala? Não, é uma roupa marrom. Porra, o que é uma roupa marrom, gente? Pode ser qualquer coisa, né? Então, essa era uma das grandes dificuldades, né? De entender o que ele queria, tá? Pronto, terminei aqui. Isso aqui, terminei com a Duzi no...